Tchau. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Renato Alves. Hoje eu estou aqui com meu companheiro José Rubens Brumana. A gente está inaugurando uma nova forma de comunicação no Maratimba.com, utilizando os recursos de vídeo. Nesse primeiro conversa, nesse primeiro bate-papo, nesse nosso primeiro programa, nós vamos fazer uns trocadilhos a respeito da conjuntura política local, onde nós vamos tentar observar um pouco de como que está sendo lançada essas campanhas, os nomes, e também um pouco do que está sendo colocado pelo Executivo e pelo Legislativo. Nesse sentido, já passo a palavra para o meu colega José Rubens Brumana, onde ele vai dar uma primeira pincelada sobre essa questão política local. Renato, ouvintes do Maratimba, é a primeira vez que nós temos posto candidaturas totalmente neófitas, ou seja, candidatos de primeira viagem. Você veja só que os tidos símbolos ou candidatos de apelo mais popular, como o do passado, não existem mais. Né? Pela primeira vez, Marataízes está assim, sem um representante de peso na política para que represente ele depois de 12 anos sem representatividade no Estado. Estamos deputado estadual há cerca de 10 anos, se não tivermos, vai para 14 agora. Né? Bom, Marataízes tem 4 candidatos a deputado estadual. Na minha avaliação, o que se preparou melhor para representar Marataízes foi o medalhista olímpico Fábio Luiz Magalhães. Ele foi em 62 municípios dando palestras, ligado à questão da sua vida na política, a sua vida como esportista. E se Marataízes tiver uma boa votação para esse candidato, eu acho que, pela legenda que ele está, nos grupos da sua coligação, dá para ele ser um dos 3, segundo consta aí os analistas, que podem ter até 3 candidatos naquela eleição. Pode ser que a gente possa fazer Fábio Luiz Magalhães e Marataízes a ter representatividade no Estado. Voltar a termos deputado estadual de Marataízes e região. Eu particularmente acho aí já uma falha na própria legislação, porque quando se fala que Fábio Luiz já vem fazendo um trabalho e visitou 62 municípios, a gente há de observar que o prazo eleitoral começou agora. Então essa é uma situação que às vezes chama, não estou dizendo que é especificamente uma situação do Fábio, mas é uma falha que nós temos na nossa legislação eleitoral que permite brechas onde alguns candidatos são mais favorecidos do que outros. Um candidato, por exemplo, que ele é um funcionário público, ele tem mais dificuldade para poder embarcar numa campanha de forma mais ampla e há mais tempo, como um outro que talvez não tenha esse impedimento. Acredito sim que o Fábio seja um nome diferente. Agora, essa diferença a gente tem que verificar se ela vai repercutir em bons resultados para a região. Não vai ser mais um que cai de paraquedas, que há muito tempo está fora, que não é um político profissional e de repente, talvez numa situação de carreira, utilize essa situação como um trampolim. Eu acho o nome do Fábio um nome interessante, é um nome que a gente tem que colocar na análise, como está sendo colocado agora, mas fica sempre essa pergunta para mim no ar. Os demais candidatos são candidatos locais. Por exemplo, a questão do professor Kleber, é um candidato que já vem há algum tempo e se lançando, é um candidato que é da região, um candidato da nossa terra, e acredito que seja um posicionamento também interessante. Eu acho que o grande nome que nós temos aqui na região, na verdade não é de Marataízes, é Norma Iubi. Norma Iubi é uma candidata muito bem votada nos 2 pleitos, quase que conseguiu levar uma sucessão, uma diferença de 100 e poucos votos no último pleito municipal. É muito bem avaliada de uma forma geral na população. Acredito que vai ser um nome realmente que vai ter uma votação mais expressiva. Eu acho até que ela está em céu de brigadeiro, né? Porque na verdade lá em Itapemirim ela está sozinha. E eu acho interessante, a candidatura da Norma Iubi, porque ela pode representar Marataízes, Itapemirim e toda a região aqui como um deputado federal, que nós não temos desde a década de 70, que foi o doutor Mário Moreira, que foi um candidato muito apagado até a nível federal, mas eu quero também fazer outra observação.
a Norma Iubi vai se solidificar para vir como prefeito na próxima eleição. Eu acho que essa é a intenção dela e os votos lá de Itapemirim e da região devem fluir muito para essa candidatura. Outra observação que eu faço aqui seria o primeiro embate do prefeito afastado Jander e a atual administração. A atual administração tem dois candidatos, inclusive pessoas, dois deputados, o deputado Glauber Coelho e o Givaldo, duas pessoas que tiveram boa avaliação, pessoas até boas, presentes no município. Não foram ausentes no município, como muitos não, mas polarizado. Aí eu entro na questão do professor Kleber. O grupo ligado ao Dr. Jander, pelo menos para a candidatura para deputado federal, vai ser uma prévia, você não acha, né? Porque se por um acaso o deputado Givaldo tiver mais votos do que o professor Kleber, será um ponto positivo para a administração municipal. Em relação a Fábio Luiz, ele deslocou-se do grupo do Jander e eu acho que de forma certa para deixar Jander e os demais livres para apoiar o candidato a deputado estadual, por exemplo, ou federal, que possa ajudá-lo a voltar para a prefeitura. Pegando o mote da questão do executivo, tanto o prefeito Jander quanto o interino Tininho, o que a gente observa é que os embates, parece-me que agora começam realmente a surgir. O próprio Maratina.com lançou duas situações, trouxe à baila duas situações preocupantes que está sendo observado como que o tabuleiro dessas duas situações, aí eu me refiro à questão da suspeita de fraude no diário oficial e também da questão relacionada à Câmara, a reforma da Câmara. Então são duas situações que realmente trouxeram elementos, trouxeram suspeitas, são suspeitas consistentes, a meu ver, e que começam a demonstrar como que a oposição e a situação vão lidar com essas questões políticas. Por exemplo, surge uma certa fala nos bastidores da política que alguns vereadores já estariam se movimentando no sentido de até realizar uma troca entre a CPI, não a abertura da CPI, e uma questão da presidência da Câmara. Se isso for verdade, é preocupante. Se for verdade, é preocupante. Primeiro porque começa a demonstrar que a gente ainda está num nível político muito baixo. O nível de qualidade das discussões políticas estão muito baixo. Eu não acredito que isso seja uma situação que de fato venha vingar. A questão do Legislativo é uma questão preocupante. Outro dia eu tive a oportunidade de ver o presidente da Câmara indo à rádio falar da questão dos 250 mil que tinha na gestão no exercício passado e que quando ele assumiu já não tinha mais. É uma questão que acho que o presidente tem que melhor explicar isso. Como é que foi essa questão dos 250 mil, visto que esses 250 mil também fazem parte do pacote da reforma da Câmara. O problema dos 9 para os 13 vereadores, a falta de planejamento em relação a isso, é um outro fator que também foi muito pouco discutido. Como é que você vê a situação, Zé Rubens? Renato, eu acho que a questão que mais me incomoda atualmente seria o posicionamento dos vereadores em relação à questão ética. Se nós não balizarmos a nossa vida numa questão ética, a ética da política está faltando não só em Marataízes, como em vários lugares. Quem deve julgar essas coisas seria a população, que agora está vendo as sessões online. E eu assim não estou bem por dentro, você pesquisou todas essas questões. Eu acho que nós vamos apostar no bom senso dos vereadores para que nada seja colocado por debaixo do tapete. Voltando à questão política local, eu sou um defensor do voto distrital, ou seja, sempre votei em candidato mais próximo da minha região, porque eu acho que a representatividade, principalmente estados candidatos, tiveram voto aqui, inclusive com os candidatos
tido top, né? E por que isso? Bom, uma análise mais sociológica é que as candidaturas não têm apelo popular, não nasceu das bases. Você veja só, tem candidato aí que tem 16 votos para vereador e se lançou como deputado estadual. Isso é um absurdo, isso, contrassenso. Tem candidatos que só vieram para esquentar o nome para ser candidato a vereador. Para valer mesmo, eu vejo um apelo bem bacana do nosso amigo Valmeri, que é de uma comunidade, que é a primeira vez, a maior comunidade de Manataízes, Valmeri Alves. Vai ter um candidato a deputado federal. Não é só rico e doutores que podem ser candidato a deputado federal, não. Essa candidatura desses dois polos, professor e operário, acho bem interessante para a população analisar. Outra coisa, para encerrar, é que nós temos uma eleição onde se embate a cada 4 anos, Adriano, com a Copa do Mundo. Na Constituição de 1988, eles trocaram de 4 para 5 anos. Então, a cada 4 anos, alguns meses antes da eleição, tem a Copa do Mundo. E isso tira o foco um pouquinho das eleições importantes que são a nível estadual e federal. Gostaria que isso fosse mudado para que esse debate político importante que são as eleições fosse mais digerido e que as pessoas que fossem aprovadas sejam apertadas da urna e aqueles que não fossem reprovados. Para finalizar, eu acredito que realmente o calendário eleitoral deva ser reestruturado. Não acredito que esse ano nós vamos ocorrer nessa situação, acho que o povo está muito atenado. Eu acredito que as causas nacionais, estaduais e municipais aflorarão nessa discussão política eleitoral. Mas por hoje nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estavam conosco. Até o próximo bate-papo. Valeu, galera. Desculpa aí é a primeira vez que nós estamos fazendo esse tipo de reportagem. E seria um novo caminho de comunicação democrática que o Maratima sempre busca com a população. Obrigado.